Acordamos já em modo DS, rotina matinal de um casal que vive uma relação de poder. Modo A DS, gente nunca acordamos desliga. em modo de dominação e submissão? E aí, gente? Bora pro vídeo de hoje? Bora pro vídeo de hoje. Você guarda no armário sua submissa quando vai dormir, Não você é. acorda e você vai lá no armário e vestir a submissa? É outra Ou é pergunta. uma pessoa só? Mas é outra. Ou isso já é tema para outro vídeo? Mas isso é uma pergunta muito recorrente, né, dono? Se a gente vive o tempo todo, se tem uma hora que eu canso, se tem uma hora que o senhor cansa, se a gente vive a hierarquia o tempo todo, como que é isso? É uma pergunta muito recorrente. Eu acho. Eu acho que é uma questão de como você aborda a vida. Se nós fôssemos fakes, atores que eu digo num sentido maior, se fingíssemos nossos papéis, fingir o papel, manter uma máscara de dominador e uma máscara de submissa, eu concordo que ia dar muito trabalho. Então, eu deixaria, não, a gente vive só na cama e aí a gente é casal normal, a gente é casado e a gente vive nossa relação de poder só na cama. Isso é para quem não aguenta o todo, o torque da coisa toda. E tudo bem, tem espaço para esses. Né? O top, que é o cara voltado para as práticas, focado em práticas, nos seus gostos pessoais. Ele pode ali, ele brinca lá, ele bate na bundinha da sua esposa, tal, usa os seus brinquedinhos, paga de dominador ali para ela finge que é submissa, e até pode ser um pouquinho na cama, né? E tudo bem. Mas quando você acorda, se você não é um dominador de verdade, você guarda seu dominador normal e você vira normal. Pessoa. Então quem que você é? Você é um cara normal que vive uma relação apimentada, de fetiche, de cama. É uma DS simples, ordinária, morando junto. Porque para você viver um 24/7, você tem que ser dominador o tempo todo. E no nosso caso, e ela fala por ela, porque eu vou falar por mim, este Gládios que vos fala é aquele que se você encontrar na feira, vai falar com você assim. Talvez não de preto, talvez de chinela havaiana, mas com certeza de bermuda, como estou agora. Por quê? Porque aqui estamos ainda o dominador e a submissa, o homem e a mulher, o parceiro de vida, a parceira de vida. A gente não separa, a gente não fraciona, não fragmenta. Somos multifacetados, mas somos unos. Tem a questão dos estereótipos. Eu não preciso dos estereótipos para ser, para ela, quem comanda a coisa toda. A atitude do comando de vida é uma atitude que está além do que o BDSM explica. Está além dos estereótipos. É uma coisa de conquistar a autoridade para fazer alguém seguir os seus comandos. Eu estou aqui no leme do navio, comandando, no timão, mostrando a direção, acertando às vezes, errando outras, arcando com os erros, fazendo correções, ouvindo, porque isso aqui não é uma democracia, porém não é uma ditadura estúpida. Aqui eu ouço, ela está aqui para me dar um ponto de vista alternativo para as coisas. Não é incomum que eu até mude de direção por causa de uma orientação dela. Ela vai, olha, por ali é melhor porque aqui tem um buraco que o senhor não está vendo. Isso aumenta a autoridade que eu tenho sobre ela, porque ela sabe que eu dou valor à inteligência dela e não tenho medo da inteligência dela. Então, acordamos, passamos o dia em rotinas sutis que mantém cada um no seu quadrado de dominador e submissa, ela no quadrado dela de submissa, dominador e submissa, mas plenamente à vontade, em fluxo, não é? Eu acho que quando a gente fala sobre essa questão de vocês não se cansam, vocês vivem sempre a hierarquia, é interessante vocês pensarem no que vocês querem. Por isso que é tão importante... A gente quer o tempo todo. A gente quer o tempo todo. Por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento, de você conhecer bem sobre o universo, de você estudar, de você vivenciar, de você ir em festas para conhecer outras pessoas. Porque isso vai te ajudar a entender o que é uma hierarquia. Por quê? Entra exatamente nesse ponto que o dono falou, do estereótipo. A gente ainda vive muito dentro da nossa cabecinha, muitas pessoas vivem essa questão de, o dominador é sempre aquele que está mandando, faça isso, faça aquilo, se você não fizer isso, você vai ter um castigo. Então, assim, não é sobre isso. Quando a gente autoridade não é isso. Não é isso. Quando a gente fala que a gente vive o tempo todo a hierarquia, é porque nesta relação está claro que 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem alguém liderando. Que se eu tiver um problema, eu vou chegar para ele, Senhor, temos esse problema. E ele vai falar, ok, vamos resolver.
É sobre isso, é sobre ter uma liderança à frente da sua família, do seu núcleo, ou, como a gente gosta de falar aqui no nosso bloco familiar. Quem é essa pessoa? É o dono, é ele. É sobre isso, é uma hierarquia vivida o tempo todo, não em ordens, não em faça isso ou faça aquilo, mas em comportamento, em disciplina. Cada um sabe o que tem que ser feito. Cada um tá dentro do seu lugar na relação. É sobre liderança, né, dono? Não é sobre ordens, eu acho. Por isso que a gente não cansa dos nossos papéis, do que a gente executa, do que a gente é. Só é fluxo. Acontece. A gente só deixa fluir e é feliz desse jeito. Somos. Não é não é isso, não é sobre isso a vida? É fofo. Sobre ser feliz? Né, dono? Eu acho que a gente acorda no modo DS, vai dormir no modo DS, a gente está no modo DS o tempo todo. Aí você me pergunta, os estereótipos não existem? Ah, tem. Os estereótipos, os brinquedos, aquelas coisas ditas dentro do ouvido, aquela coisa mais visceral, e contenções, e brinquedos, e cremes, e velas, e cordas, correntes, tiras de couro, Que tem delícia. tudo. Mas tem hora. Ali nós temos a sessão, que nós também fazemos. E nesta sessão de tempo, com começo, meio e fim, que é só nossa, esse momento mais estereotipado, ninguém vê. Não precisa, né, Um dona? pouco disso mostramos em cenas que às vezes fazemos em festas temáticas, mas o mais intenso da nossa relação a gente vive só para nós dois. Talvez numa reunião fechada com um grupo de amigos seleto, podemos avançar um pouquinho, fazer uma coisa um pouco mais profunda, mas o máximo, o pico da intensidade é ali fechado no quarto, sem filho, sem vizinho, sem família, sem amigo. A gente não vive de uma maneira estereotipada que nem filhos percebam. A nossa relação de poder é tão bem disfarçada que na frente de quem não tem que ver, não percebe. A não ser quando elas disparam um senhor assim esquecido. Acontece, Ah, acontece. senhor. Ah, tchau, tchau. Tchau, gente. Você vai meter a sim. Gillette, né? O senhor sabe, né? Por isso que eu quero editar, porque aí eu deixo ele limpinho. Tá bom. Você parou ele? Parei e já tá no outro.